Igreja Batista Missionária Internacional apresenta Oásis do Deus Vivo. Shalom, a graça e a paz vos seja multiplicada. Este é o programa Oásis do Deus Vivo, programa da Igreja Batista Missionária Internacional. E eu sou o que vos serve, pastor João Batista da Silva. A todos vocês que estão nos assistindo nesta hora, todos os internautas, eu creio que o Senhor irá falar ao seu coração através da sua palavra, através deste programa. Este programa ele tem uma finalidade única. Nós estamos aqui com a única razão para falar do amor de Jesus, para levar você a palavra de Deus e levar você uma palavra, não uma palavra informativa, uma palavra ao seu intelecto, de conhecimento ou teológica. Nós temos isso e podemos passar isto, isso não é problema, podemos te passar isto com muita tranquilidade, sabe? Mas o nosso desejo é que você seja edificado, que você, ao ouvir esta palavra, você seja tocado por Deus. É uma palavra rema, a palavra rema de uma hora ao seu coração. Hoje eu gostaria de fazer a leitura no livro do profeta Daniel, o capítulo 1. Gostaria de ler todo o capítulo, mas eu vou comentá-lo, explicar todo o capítulo de Daniel, Daniel capítulo 1, mas no versículo 8, eu gostaria de pegar aqui o versículo 8, que diz o seguinte: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Olha que expressão especial. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nós vemos que esse capítulo de Daniel é o registro da história de Deus de um período de 70 anos em Babilônia. Por causa do pecado de Israel, a nação se dividiu. E o reino de Israel foi dividido no reino do norte e no reino do sul. O reino do norte passou a ter a capital por Samaria. E o reino do norte foi levado cativo pelo império da Síria. E depois a Síria foi destruída e essas tribos, elas desapareceram. Eu creio que no final, o Senhor, se elas estão em algum lugar, Deus vai trazê-las de volta. E aí ficou a nação de Judá, que é o reino do sul. E o reino do sul ficou 100 anos, mas depois que o reino do norte, Israel, que tinha por capital Samaria, foi levado para a Síria, 100 anos depois, Judá caiu nos mesmos erros de Israel, que houve uma divisão. E Judá foi levada cativa para Babilônia, porque Deus não permitiu que Judá fosse levada para a Síria. Aquele povo deveria ser preservado e Deus, ele permitiu que o povo de Judá fosse levado para a Babilônia, porque a Síria fazia o chamado caldeamento, misturava as raças, extinguia as raças. Ele fazia com que uma mulher casasse com um homem de outra nação, e o filho, quando nascia, casava-se com uma mulher de outra nação, tal. E em poucas gerações, numa geração só, duas, nós sabemos que aquela raça, ela era exterminada, ela era enfraquecida. As pessoas existiam, mas não eram sangue puro, não era uma raça pura. Israel se misturou, mas Deus levou Judá para Babilônia, porque em Babilônia havia os chamados bairros, como Chinatown, outros lugares, né? Os bairros coreanos, tal, nos nossos dias de hoje. Então lá, Judá, ele pode ter
pôde ter a sua área, pôde ter a sua língua, procurou preservar os seus costumes. Não foi fácil. Nós vemos que os 2 livros que aconteceram nesse período foi o livro de Esther e esse livro de Babilônia. E nós vemos que quando Judá foi levado cativo para Babilônia, Deus permitiu que isso acontecesse para que Judá não fosse exterminado, porque o castigo, a punição de Judá, por causa do pecado de Judá, seria uma punição de 70 anos em Babilônia. E lá Deus iria purificar a fé daquele povo, iria fazer da fé daquele povo como faz com o ouro. Apóstolo Pedro diz que a nossa fé, ela é provada como o ouro puro. E Deus levou Judá para a Babilônia para ser purificado da idolatria, da feitiçaria, de tudo aquilo que era contrário à vontade do Senhor. E quando, nesse período de 70 anos, Daniel era bem jovem, quando Judá foi levado por Babilônia. Daniel certamente ele tinha de 15 a 17 anos. E quando ali chegou, o rei Nabucodonosor, que era um homem que trabalhava já naquele tempo com qualidade total, coisa que as pessoas descobriram recentemente, Nabucodonosor já fazia. O que aconteceu foi que ele chamou alguns da linhagem real, dos príncipes, dos nobres, e fez uma seleção, pessoas de boa aparência, de uma boa altura, sem defeitos, e aquele homem fez um teste de inteligência com eles e disse assim: olha, vocês serão treinados para ser os meus discípulos e vocês vão trabalhar comigo e serão os meus representantes das províncias, porque nós sabemos que aquele império era um império muito grande. E agora, aquele rei era um rei que ele tinha uma boa ótica, ele era um bom administrador, e ele não queria perder um centavo. Ele era um homem próspero, ele era um homem sagaz, ele era um homem também perspicaz e muitíssimo inteligente, e com uma psicologia muito avançada para a sua época. Então, a Bíblia diz que desses homens que foram escolhidos, desses jovens, foram escolhidos 3 rapazes. A Bíblia diz aqui um pouquinho embaixo o nome deles, e é impressionante porque diz que um se chamava Daniel, o outro se chamava Misael, o outro Hananias ou Ananias e o outro Azarias. Nós chamamos de Daniel e os seus companheiros. Esses homens foram escolhidos, e a Bíblia diz que o Daniel, com os seus companheiros, mas aqui particularmente o Daniel, ele deveria comer da comida do Nabucodonosor, ele deveria beber do vinho do Nabucodonosor, isso é, ele deveria se fartar da mesa do Nabucodonosor. Havia uma culinária, havia uma comida separada, tudo dele era separado. Ele estava dando a melhor comida do seu império para aqueles rapazes. E a Bíblia diz que num período de 3 anos, depois de um estudo acurado, depois de aprender a ciência, a língua, o conhecimento, tudo, 3 anos, de um discipulado muito forte, eles seriam apresentados perante Nabucodonosor e eles seriam testados para ver se permaneceriam ou não na presença de Nabucodonosor. Então, o Nabucodonosor ele separou homens, cozinheiros, ele separou professores de línguas, e eles tinham que tomar aulas de feitiçaria, de bruxaria, tudo que existia, não é? Se você reclama do seu professor, que realmente critica do nome de Deus, zomba do nome de Deus, aqui você pode ver o que foi que Daniel enfrentou nos seus dias, não é verdade? Aqueles homens ali, bruxos, feiticeiros, macumbeiros, e eram homens envolvidos com ciências ocultas, eles eram os professores de Daniel, e ele era obrigado a assistir aquelas aulas, porque ele estava ali, ele estava no cativeiro, estava debaixo de uma disciplina, de um julgamento do Senhor. Deus diz que aquele povo ficaria ali por 70 anos, e depois Deus o traria de volta para a sua terra. E por quê? Porque o Messias não deveria nascer em Babilônia. O Messias haveria de nascer em Israel, lá em Judá, em Belém de Judá, porque esta era a promessa do Senhor. O povo estaria ali sendo tratado por Deus, por uma disciplina pesada da parte do Senhor,
para curá-lo da idolatria, da feitiçaria, de todos os males, mas Deus traria de volta aquele povo para que o Messias nascesse na terra prometida, que o Senhor fez a promessa a Abraão, Isaque e a Jacó. Agora, interessante aqui é que o Daniel, ele foi dado que ele comesse da comida do Nabucodonosor, a porção, as iguarias, a comida gostosa, era uma comida muito boa, e o vinho que ele deveria beber. Mas a Bíblia diz que Daniel, ele determinou no seu coração que ele faria diferença, que ele seria diferente. Ele estava encurralado, ele estava num beco sem saída, e ele pediu a Deus: Senhor, olha, eu sou uma pessoa santa, eu sou uma pessoa consagrada, eu não como comidas sacrificadas. O Daniel, ele comia a chamada comida kosher. Kosher é uma comida hebraica preparada pelos rabinos, que quer dizer, kosher quer dizer permitido. A comida que é permitido. É uma comida, ela é feita segundo os moldes da palavra do Senhor, para que a pessoa coma e tenha saúde e viva uma vida longa e uma vida sem doença, sem enfermidade. Porque Deus é sábio. Ele orienta o seu povo como vestir, como andar, como comer, como dormir, com quem andar, não é verdade? Como entrar, como sair. Deus faz isso com o seu povo. E Daniel, quando ele foi para a Babilônia, ele foi bem discipulado. Os seus pais eram tementes a Deus, e os seus pais investiram em Daniel e fizeram um investimento. Você pode ver aqui que até os nomes desses rapazes são nomes consagrados ao Senhor. Você pode ver aqui que esses rapazes são consagrados a Deus. Certamente por causa da perseguição, por causa das lutas, das dificuldades. Porque quando um pai, uma mãe, pensava em ter um filho, o que é que acontecia? Eles pensavam: olha, ter filhos nesta época é muito difícil. Porque era uma época de guerra, uma época que o marido ia para a guerra, não voltava, havia muitas viúvas, não havia certeza para os filhos que nascessem, não havia nenhuma garantia de vida. Então, os pais, quando viram esses meninos nascerem, especialmente Daniel, Misael, Ananias e Azarias, os pais que eram piedosos, tementes a Deus, eles colocaram nomes segundo a fé de Abraão, segundo a fé do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O nome de Daniel foi: Deus é meu juiz. Isso é: olha, filho, nós não podemos garantir o seu futuro. Olha, há guerras, há mortes, muitos já morreram, outros vão morrer. Nós não temos futuro nenhum. Você nasceu numa das piores horas, dos piores momentos da vida do ser humano. Mas Deus, ele vai ser o seu juiz. Ele vai julgar a sua causa. Então, o nome de Daniel, um nome profético. Os filhos estavam entregando nas mãos do Senhor, dizendo: olha, só Deus pode julgar a sua causa. Só Deus pode cuidar da sua vida. Só Ele vai te dizer se você morre, se você vive, se Ele te protege, porque nós não podemos fazer nada. Misael quer dizer: quem é como Deus? Isto é, os pais tementes disseram: olha, apesar das incertezas, mas meu filho, saiba de uma coisa, esse é o nome que você vai receber. Misael, quem é como Deus? Isto é, não há ninguém, não há outro igual a Deus, não há outro igual a ti, Senhor. Isto é, meu filho, lembre-se, aonde você for, seja em bons momentos, momentos ruins, vacas gordas, vacas magras, sem vaca nenhuma, uma coisa você deve lembrar: não existe outro, não há ninguém como Deus. Os pais de Ananias colocaram o seu nome, Ananias quer dizer: Jeová é misericordioso. Interessante, dizendo: meu filho, olha, você não vai achar misericórdia em ninguém. Nesses últimos dias, o homem faz tudo para sobreviver. Há traições, mortes e incerteza. Mas lembre-se de uma coisa: Jeová é misericordioso. Quer dizer Ananias ou Hananias. E Azarias foi dado a esse jovem o nome de Jeová é o meu socorro. Que coisa linda, não é? Dizendo: olha, filho, quando você estiver na luta, quando você estiver na dificuldade, lembre-se, Jeová
é o seu socorro. Clame por ele, né? A Bíblia diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro, né? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Parece que em hebraico diz, Esaenai Ezehari Meai Yavo Ezri. Ezri Meim Hashem. Ose Shamaim Ve-Haaretz, né? Então ele diz, eleva os meus olhos para os montes. Esaenai El-Reharim Meaim Yavo Ezri. Ezri Meim Hashem. Ose Shamaim Ve-Haaretz. Então, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então, é a mesma palavra aqui que o Senhor diz, olha, Deus é misericordioso. Aliás, Deus é o seu socorro. Então, dizendo, olha, você vai levantar os olhos para os montes e você não vai ter ajuda de ninguém, porque o futuro é incerto. Todo mundo procura salvar a sua pele, mas saiba de uma coisa, Deus é o seu socorro, quer dizer, Azarias. Agora, lembre-se de uma coisa, quando aqueles homens, esses rapazes chegaram em Babilônia, o Nabucodonosor disse, a comida deles tem que ser diferente. Então Daniel conversou com a autoridade maior, dizendo, olha, eu gostaria que você tirasse a minha comida, e foi lá e conversou, mas só que o chefe maior disse para ele, olha, Nabucodonosor não brinca, e ele vai me cobrar, ele vai descobrir, alguém vai me dedurar, e ele vai saber que eu mexi na sua comida, não estou dando para você nem a comida que ele disse para vocês comer, nem comerem nem o vinho que vocês deveriam beber, e ele vai me mandar decapitar, eu vou perder a minha cabeça. Então, ele procurou, dizendo, Senhor, eu não sei o que fazer, uma porta está fechada, eu não sei como é que eu vou fazer, e eu não vou comer essa comida. Daniel é o tipo daquele cristão consagrado. Aquela pessoa que ama a Deus. Aquela pessoa que vê diante dela uma porta aberta, mas ele diz, Senhor, essa porta é muito grande, é uma porta que tem inimigos, que tem adversários, mas é uma porta do Senhor, mas eu quero trazer glória para o teu nome, entrando por esta porta. E ele poderia ter dito, olha, eu estou aqui, eu já falei com o chefe maior, ele disse que não vai dar, Deus está vendo a minha vontade, que eu estou interessado a não pecar, então eu já fui, bati numa porta, está fechado, olha, eu vou comer essa comida. Mas o Daniel não, ele não abria mão da sua santidade, ele não abria mão da sua consagração. Por isso que ele diz, eu determino no meu coração não me contaminar com as iguarias do rei, nem com o vinho que o rei bebe, porque além de ser vinho e uma comida que não era uma comida consagrada, não era uma comida pura, era uma comida oferecida a demônios, porque Nabucodonosor, ele servia aos demônios de Babilônia. Ele servia, nós vamos ver aqui, se houver um tempo, ele servia ao principado de Babilônia. E o que acontece foi que ele diz, olha, vocês vão comer a minha comida e vocês vão ter que beber o meu vinho. Esta será a vossa dieta. E acabou. Mas Daniel, ele foi orar ao Senhor. Ele foi buscar a Deus. Ele foi buscar uma solução, dizendo, Senhor, eu quero sucesso, eu quero ser cabeça, eu quero emprestar a muitos, e eu quero também estar por cima, mas não de qualquer jeito. E ele orou a Deus, e ele pediu direção ao Senhor, e ele foi procurar o chefe dos eunucos, ele foi procurar o dispenseiro da cozinha, um outro que era realmente mais próximo a ele. Certamente Deus deu graça a Daniel, àqueles rapazes, aquele homem, aquele chefe, e ele diz, olha, eu vou fazer com você um negócio, você já sabe como é o meu costume, como sou, você sabe da situação que eu estou, por causa da minha fé em Deus, eu amo meu Senhor, não quero pecar contra Ele, não quero comer comida imunda, então experimenta a mim e os demais teus servos, aqui o Misael, Hananias e Azarias, experimenta-nos, dê-nos legumes a comer e água a beber por um período. E depois você vai
averiguar, é um período curto de tempo, isso não vai interferir. Se houver algum problema na nossa aparência, tudo, no nosso físico, você tem aí 3 anos, dá para você recuperar isso. Isso não vai ter prejuízo nenhum, isso não vai te comprometer em nada. Então nos dê legumes para comer e nos dê água para beber. Olha, alguns dizem que Daniel era vegetariano. Ele não era vegetariano, não é verdade? Como nós ouvimos aí, eu ouvi hoje um pastor pregando que Daniel, lá no capítulo 14, aliás, Abraão, ele foi para uma guerra apenas com 318. Olha, ele foi com 318 da casa dele. Mas ele tinha ali, você pode ver no final do capítulo, você pode ver que o Daniel, Abraão, ele tinha alguns aliados. E na hora, inclusive, de repartir o despojo, o Abraão diz, olha, eu não quero isto, eu não quero nada, dê apenas para os meus aliados aquilo que eles têm direito. Então alguém estava afirmando que Abraão, ele foi para uma guerra contra 4 ou 5 reis, para vencer aqueles reis, apenas com 318. Olha, Deus pode dar uma vitória para um homem e ele lutar contra um exército com a ajuda de Deus. Deus não tem problema. Eu não estou negando ali a capacidade de Deus fazer de um homem. Sansão mesmo, não é? Ele derrotou muitos soldados, ele sozinho. Mas o que a Bíblia está dizendo ali é algo muito mais bonito. Abraão, ele não ia para a guerra sozinho, ele tinha aliados. E a Bíblia diz 2 aliados. Existem alguns líderes que insistem ainda a dizer, olha, Abraão foi para a guerra com 318 só nascidos em casa, mas ele não foi sozinho. Você pode ver, leia o capítulo 14 do livro de Gênesis, e você vai ver os aliados de Abraão. E tanto é que na hora de repartir os despojos, eles queriam a parte deles. Então Abraão, ele estava em aliança com algumas pessoas que ele sabiam que ele podia fazer aliança num tempo de guerra. Abraão não era um lobo solitário. Então nós vemos ali que Daniel, ele estava naquele lugar. E ele disse, olha, eu preciso resolver a minha vida. Eu quero ser santo. Eu não vou comer essa comida. Eu quero ser um homem consagrado. Eu não vou jogar a minha santidade, a minha comunhão com Deus, a minha aliança com Deus, por causa de um sucesso terreno. Todo mundo gostaria de estar no lugar que Daniel e seus companheiros estavam. Mas ele diz, Senhor, eu quero realmente ser bem sucedido, eu quero realmente a tua bênção, mas não de qualquer forma. Eu quero que a bênção do Senhor venha sobre a minha vida, mas eu quero em primeiro lugar a minha bênção espiritual. E a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Como é especial a fé deste homem, deste jovem, ainda jovem, chamado Daniel. Ele ainda é novo, deve ter de 15 a 17 anos, é verdade? Muito jovem. Certamente ele viu muitas pessoas, parentes, quem sabe seus próprios pais morrerem. Ele certamente viu irmãos morrerem, os mais velhos, e agora eles estão sozinhos, num país distante, numa língua diferente, e agora eles estão ali, sendo selecionados para um propósito secular, como se fosse um produto de primeira qualidade. Mas ele diz, eu não vou desistir. Se Deus tem de fazer algo na minha vida, neste lugar, nesse país, eu farei. E Daniel, ele fica firme e ele não abre mão do seu propósito. Ele fica firme e ele diz, eu não vou abrir mão da minha aliança com Deus. Não é verdade? Então Daniel, ele não era vegetariano. Ele abriu mão da comida que ele poderia comer, porque era uma comida sacrificada aos demônios. Ele abriu mão, certamente ele não tomava aquele vinho por algumas razões, porque era uma bebida alcoólica, certamente, se era uma bebida alcoólica, mas também, tudo que tinha ali na mesa de Nabucodonosor era consagrado. Agora, o Nabucodonosor, ele era tão perspicaz, ele era tão inteligente, que ele diz, olha,
quando vocês chegarem aqui, vocês vão entrar no meu mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a Bíblia diz também que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E graças a Deus, nós vemos que muitas pessoas hoje estão perdidas no mundo e elas não conseguem vencer. A Bíblia diz que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Olha que coisa impressionante, não é? Você, quem sabe, que foi levado pelas coisas do mundo, levado por colegas, por amigos, por amigas, e você está aí, abrindo mão da sua comunhão com Deus, por causa da tentação, do pecado. Se você realmente é verdadeiramente discípulo do Senhor Jesus Cristo, você vai resistir. A Bíblia diz que o mundo passa e a sua concupiscência, isso é, a sua carnalidade passa, mas os que fazem a vontade do Pai, a vontade de Deus, permanecem para sempre. Olha que palavra especial, a Epístola de João, capítulo 2, parece-me que o último versículo, o mundo passa e as suas concupiscências também, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. A Bíblia diz que o príncipe desse mundo se aproxima, e Jesus diz, ele nada tem em mim. Esse é um dos versos mais profundos da palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Isaías, no capítulo, eu creio que 8, diz que a glória do mundo, a glória do homem é como a erva, como a sua flor, né? O homem como a erva e a sua glória, a sua beleza terrena, a sua vaidade, que é o que o espírito do mundo, é como a sua flor. Então disse, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor subsiste para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor jamais passará. Então Daniel, ele estava ali naquele lugar. Ele tinha pratos de lentilhas enormes. Ele poderia abrir mão da sua fé, mas ele disse, eu não o farei. Babilônia é a mãe do principado da idolatria. E a idolatria, ela é mãe da feitiçaria. E aí vem as demais coisas, vem a imoralidade, a perversão sexual, aí vem mortes, aí vem todo tipo de coisas que estão ligadas a este principado, e isso que o mundo está enfrentando. Por isso que ser um cristão, não é fácil ser um cristão hoje, mas não é impossível ser um cristão para aqueles que realmente amam a Jesus. Ser um cristão é ser um seguidor de Jesus. Ser um cristão é alguém que tem uma aliança com Jesus. É verdade, se você ama Deus, se você tem uma aliança com Deus, não importa a situação que você esteja vivendo agora, Deus está com você. Se Deus estava com Daniel ali em Babilônia, Ele está com você. E Ele vai te dar vitória, Ele vai te abençoar grandemente. Você pode estar dizendo, né, como nós falamos ali, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Dá alguém que dá de entender que alguém está olhando e vendo de uma dimensão ampla e olhando, esperando ser resgatado de uma situação, resgatado ou resgatada de uma situação difícil. Ele fica olhando de um lugar onde vê uma amplidão, certamente uma grande planície, e ele fica olhando, olha, se tiver alguma ajuda que esteja vindo em minha direção, daqui dá para ver. Né? Às vezes quando você está num lugar de apuro e alguém aparece para ajudar, e se você está num lugar amplo, você vê de longe, lá de longe, a ajuda chegando, né? E até que chega até você. Então a pessoa aqui está olhando dos quatro lados, certamente de um lugar elevado, dizendo, olha, eu estou vendo, eu vejo lugares distantes, dá para ver como se fosse por um binóculo, e eu não vejo ajuda, eu não vejo socorro, eu não vejo saída. Por isso que o Salmo 121 diz, Essa enai el reharim me'ain yavo ezri. Ezri meim Hashem. Ose shamaim haaretz. Então, que fez os céus e a terra. Ose shamaim haaretz. Que fez os céus e a terra. Né? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Quando Daniel viu que o líder maior disse, Daniel,
eu não vou conceder porque eu não quero perder a minha cabeça. Ele poderia parar, mas ele disse, não, eu vou continuar. Nabucodonosor era tão sagaz, tão sutil, tão perspicaz, que ele disse, olha Daniel, deixa esse negócio de Deus é meu juiz, olha, esse negócio de Misael, quem é como Deus, olha, vocês estão aqui, esqueça da pátria de vocês, esqueça dos pais de vocês, esqueça do Deus de vocês, desse chamar Deus de Abraão, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha, você está aqui você tem sucesso, você tem ouro, você tem prata, você tem riqueza, cultura. Você agora, Daniel, é elitizado, você tem que servir os nossos deuses. E o Nabucodonosor, ele foi tentando fazer a cabeça daqueles jovens, só que aqueles jovens, eles tinham experiência com Deus. Eles sabiam da história que eles serviam o único Deus verdadeiro. O único Deus verdadeiro. Todas as vezes que os pais de Daniel e os seus companheiros falavam de Deus para eles, diziam o seguinte, olha, ouve Israel, não há outro Deus além de ti. É verdade? É a expressão mais impressionante, a expressão mais citada no meio do povo de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Olha que expressão especial. Ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Deus. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Todo o povo de Israel citava essa expressão. Todo o povo de Israel tinha no seu coração, na sua mente, que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o único Deus. Mas só que o Nabucodonosor disse, olha, deixa esse negócio de Deus é meu juiz, de Misael, quem é como Deus, de Ananias, Jeová é misericordioso, Azarias, Jeová é o meu socorro. Olha, vocês têm que ser mais elitizados. Esse Deus de vocês ficou para trás, até porque ele não pode fazer nada por vocês. Mas eu vou responder essa pergunta. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que no versículo 1, diz o seguinte, que o Senhor foi o Senhor que entregou Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. Olha aqui, no ano terceiro do reinado de Jeoiaquim, nome difícil, né? Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Se o versículo parasse aqui, o Nabucodonosor teria razão. Mas olha aqui o versículo seguinte. E o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, que é a terra do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Isso é, não foi Nabucodonosor que derrotou a Judá. Não foi Nabucodonosor que derrotou a Jerusalém. Foi o pecado de Judá que entregou, fez com que o Senhor dissesse, Nabucodonosor, você vai ter autoridade sobre esse povo por 70 anos. Então Nabucodonosor não podia se gabar de nada, porque a vitória que Deus estava dando para ele não era pela força, capacidade dele, era por causa do pecado de Judá. Então, meu irmão, se você está na mão dos demônios, se você está na mão do credor, do inimigo, está na mão das trevas, o inimigo está, olha, acabando com você, e você está aí derrotado, fracassado, alguma coisa está errada na sua vida. Ou então, se não há nada disso e você está passando por uma luta que não é tentação, não é outra coisa, é uma prova, depois dessa prova virá uma grande vitória para a sua vida. Mas aqui o povo estava sofrendo porque Deus havia entregue a Judá nas mãos de Nabucodonosor. Então, o Nabucodonosor, ele fez uma coisa muito sábia aqui, muito sagaz, eu diria. É uma sabedoria segundo o mundo, não é? Porque há dois tipos de sabedoria. A sabedoria segundo Deus
que ela tem lá os seus requisitos, lá em Tiago fala sobre isso, e a sabedoria segundo o mundo. Essa sabedoria segundo o mundo é a sabedoria que é maligna, diabólica, tal. Foi o que Nabucodonosor usou aqui contra Daniel e os seus companheiros, mas não resolveu nada, porque quando a Bíblia fala sobre eles, né, na Babilônia eles eram chamados pelos nomes de Babilônia, mas a Bíblia sempre fala deles com os nomes dados pelos seus pais, com os nomes que a Bíblia fala que os seus nomes levou o nome de Deus. Então, a Daniel, ele diz, olha, Daniel, você não vai ser mais Daniel, Deus é o meu juízo. Agora você vai ser príncipe de Bel, quer dizer, você vai ser chamado de Beltsazar, quer dizer, príncipe de Bel. Bel é Baal ou Marduk, principado também de Babilônia. Havia vários principados de Babilônia. Misael, olha, você não vai ser chamado que seu nome não vai ser como, quem é como Deus? Olha, deixe isso para lá, esqueça isso, olha, Misael, você vai ser chamado como Mesaque, isso é, quem é como Aku? Aku era o deus da lua, isso é, o principado, um dos grandes principados de Babilônia, que era Aku, não é verdade? A Bíblia diz em Isaías que Deus fala repreendendo esse principado de Aku, tá? Ananias, Jeová é misericordioso, ele vai dizer, não, olha, esqueça esse negócio de Jeová é misericordioso, Ananias, você vai ser chamado de Sedraque, isso é, amigo do rei, isso é, querendo fazer a cabeça daqueles jovens para que eles viessem a cair no laço, na arapuca, tudo aquilo que Nabucodonosor está oferecendo para esses meninos, para esses jovens, foi certamente aquela glória que o diabo ofereceu para Jesus. É claro que aqui é um pouco diferente, porque eles estão num lugar diferente, num sistema diferente, mas o Daniel, ele sobrevive, mas você pode ver que a fidelidade dele e seus companheiros em relação a Deus é algo assim muito impressionante. E Azarias, o rei diz, olha Azarias, Jeová é o meu socorro? Não, eu sou o seu socorro, eu sou o grande Nabucodonosor, eu que tive socorro, misericórdia de você. Você vai ser chamado de Abednego, quer dizer, servo de Nego, isso é, ídolo que representava Mercúrio, também era um principado, uma potestade de Babilônia. Então, para você ver que a comida foi mudada, os nomes foram mudados, tudo foi feito para tirar a fé desses rapazes, mas eles prevaleceram. E eles prevaleceram até o final. E eles foram abençoados. Aqui um pouquinho na frente, você vai ver que depois de 3 anos depois, você diz, olha pastor, por que eu não estou sendo abençoado? Por que as coisas não estão dando certo? Porque eu quero te dizer por quê. A Bíblia diz o seguinte, olha, a Bíblia fala que aqui no final, bem no finalzinho, tá? E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor, e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, você está vendo aqui que a Bíblia conserva os nomes deles, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. Então, olha aqui, porque eles foram fiéis, porque eles abriram mão do pecado, abriram mão da coisa da carne, abriram mão de tudo aquilo que era contaminado, contrário à palavra de Deus. Deus disse assim, olha, eu vou ser fiel para com vocês. A Bíblia diz que para com o fiel, Deus se mostra fiel. Então, se você é fiel, então Deus vai te honrar. Ah, pastor, mas eu estou esquecido, eu tenho me, afastado das coisas do mundo, da carne. Se você é fiel, meu irmão, Deus sabe o seu endereço, Deus sabe o seu nome, e pode ter certeza, no momento certo, a sua honra vai chegar. E a Bíblia diz que em toda matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o seu reino. Olha que coisa linda. Deus honrou aqueles homens. Nós precisamos desses homens, né? Lá em Brasília, no Congresso Nacional.
Nós precisamos desses homens, né, como deputados, como lá no Senado, como deputados. Nós precisamos desses homens como prefeitos. Nós precisamos desses homens, né? Nós estamos vendo tanta confusão por aí, pessoas que se vendem, pessoas que estão aí sujando o nome do Senhor, né, comendo das iguarias do Nabucodonosor. Mas aqui nós precisamos orar ao Senhor para levantar homens e mulheres como esses aqui, não é? Para servir ao Senhor. E a Bíblia diz que Daniel permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Eu fiz uma pesquisa aqui de quando Daniel começou até o último tempo que ele permaneceu. Dá de entender, se eu não falha a memória aqui, dá de entender que Daniel ficou por 62 anos no palácio. Ninguém tirou Daniel, porque a Bíblia diz que ele era irrepreensível. Irrepreensível. Então Daniel, ele era consagrado ao Senhor. Não existe, meu irmão, minha irmã, outra maneira de servir a Deus. Ou nós firmamos a nossa aliança com Deus e consagramos ao Senhor, buscamos a sua face, ou não adianta. Ou você é um cristão de verdade, ou você serve a Deus de coração, ou você abre mão, sabe, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, por causa da aliança que você tem com Deus. Então você não vai conseguir a vitória. Nós estamos vendo aí muitos do povo de Deus sendo vencidos pela carne, pelo diabo, pelo mundo, mas Daniel não foi assim. Daniel foi vencedor. Daniel foi uma bênção. Daniel foi luz no momento de trevas, aonde havia trevas palpáveis. A graça de Deus superabundou na vida daquele jovem. Diz que o Daniel, ainda quando ele era velhinho, ele idoso já, ele fazia um jejum assim parcial, porque ele não tinha forças mais para ficar muito tempo sem comer, mas ele fazia jejum de 7 dias, de 21 dias, ele era consagrado a Deus, ele era uma pessoa de muita consagração, era um homem de muita oração, um homem de jejum, um homem que amava a Deus de todo o coração. Eu não sei o que você está passando, eu não sei a situação que você está vivendo, mas uma coisa eu quero te dizer: se você é fiel, Deus vai te dar vitória. Ninguém pode te tirar do lugar onde Deus te colocou. Deus, Ele tem uma aliança com você. Eu não estou falando isso da boca para fora. Eu estou falando porque certamente você está me ouvindo e você está me entendendo. E Deus tem um compromisso com você. Se você tem uma aliança com Deus e você é firme nessa aliança, pode ter certeza que Deus tem uma aliança com você. Ele tem um compromisso com você. E Ele vai te abençoar, Ele não vai te deixar na mão. Enfermidades não vão te derrotar, demônios não vão te derrotar, bruxaria, feitiçaria, idolatria. Os demônios podem vir contra você, as legiões completas contra a sua vida, mas não vão prevalecer. A Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se você está em aliança com Jesus, a Bíblia diz que não temerei o que me possa fazer o homem. O Senhor é o meu ajudador. A Bíblia diz que o Senhor, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E diz também que o Senhor nos abençoaria. Diz o seguinte: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Salmo de número 46. E diz também: as portas do inferno não prevalecerão contra o Senhor, contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor. Eu gostaria de, daqui a pouquinho, vamos nos preparar para fazer uma oração para você, mas antes disso eu quero deixar para você uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para você. Essa palavra eu coloquei no nosso Twitter. Se você quiser seguir-nos no nosso Twitter, você pode ver lá, acesse lá ibmi12.com.br e lá no nosso site tem o nosso Twitter. Você vai lá e você acessa, vai nos localizar e você vai nos seguir. Eu coloquei essa palavra até em inglês, um versículo que eu coloquei em inglês. E tem pessoas lá dos Estados Unidos que estão nos seguindo no nosso Twitter, né? Porque nós mandamos essas mensagens. E se esse pessoal quiser entrar em contato conosco, ligar, pedir oração, nós estamos aqui disponíveis
tá? Mas se você quiser nos seguir no nosso Twitter, o nosso Twitter está lá no site, www.ibm12.com.br. Então você pode nos seguir e acessar, e todos os dias nós estamos enviando uma palavra rema, uma palavra que vai tirar você do momento de angústia, de sofrimento. E a palavra que o Senhor nos deu, que colocamos no nosso Twitter hoje, foi esta: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Que maravilhas! Eu vou ler de novo, tá? Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graça. Foi o que Daniel fez. Ele estava com um dilema à sua frente, mas ele buscou a Deus, e Deus ouviu a sua oração, e o Senhor não permitiu que seu servo pecasse, se contaminasse, e porque ele foi fiel, Deus o colocou no lugar de honra. Deus disse ao fiel, lá em Deuteronômio capítulo 28, se tu guardares os meus mandamentos, andares nos meus caminhos, eu te colocarei por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo. Você vai emprestar a muitos e não vai tomar emprestado. E foi o que Deus fez com Daniel, e é o que o Senhor vai fazer com você. Se você gostaria, você pode mandar, nosso programa é um programa dinâmico, e o nosso alvo é realmente levar a você uma palavra forte, uma palavra para que você receba e os seus problemas sejam resolvidos, através de uma palavra rema, de uma chave que Deus vai girar na sua vida e abrir uma porta do impossível. Agora, se você gostaria, pode enviar para cá os seus pedidos de oração, nós iremos levar. Nós temos dias de oração na nossa igreja, especialmente às quartas pelas manhãs, e nós estaremos orando por você, abençoando a sua vida. Então pode enviar para cá todos os pedidos. Os irmãos que estão aqui, nossos irmãos em Cristo, eles irão anotar o seu pedido. Você diz: olha, por favor, entregue esse pedido ao pastor João Batista da Silva, do programa Oásis do Deus Vivo, e nós estaremos colocando o seu pedido numa caixa, num lugar onde todos os dias eu estarei colocando o seu pedido diante de Deus. Estarei colocando as mãos sobre os pedidos, as duas mãos, impondo as mãos e clamando: Deus, eu quero a vitória para este teu povo. Pode mandar onde você estiver, mande em português, inglês, espanhol. Se for em outra língua também, te manda traduzir, tá? Mas se quiser, se for de longe e puder mandar em inglês, melhor ainda, tá? Inglês, português, espanhol, pode enviar. E nós estaremos orando todos os seus pedidos. Pode mandar da sua família, do seu trabalho, se você está com problema de saúde, todos os seus pedidos. Pode mandar. E nós estaremos recolhendo, estaremos mandando, se possível. As pessoas dirão: pastor, há pedidos aqui de oração direcionado ao Senhor, para a Igreja Batista Missionária Internacional, e nós vamos passar aqui, alguém vai passar aqui, pegar esses pedidos, e nós iremos orar por você. Iremos clamar, e pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Então não esqueça, medite neste livro do profeta Daniel, do capítulo 1. Leia este capítulo várias vezes e diga assim: Senhor, eu serei fiel. E Deus vai dizer para você: a sua bênção está garantida. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, para que o nome do Senhor seja engrandecido. Onde você estiver, ligue-se no Senhor agora. E acredite, o milagre é seu. Acredite, a vitória é sua. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço porque eu sei que o Senhor falou o coração do teu povo, Pai. Pelo Espírito Santo, eu tenho certeza que o Senhor enviou a tua palavra neste momento. Pai, onde quer que estejam os internautas, Pai, assistindo este programa, esta palavra é uma palavra muito forte, uma palavra rema, cristalina, ó Pai, diretamente do teu trono, ao coração do teu povo, ó Pai, ao fiel, aquele que tem compromisso com o Senhor, aquele que coloca o reino de Deus em primeiro lugar. O Senhor tem uma aliança. Abençoe nesta hora, abençoe. Em nome de Jesus, eu clamo a Ti agora. Eu peço, Senhor, que a Tua bênção seja derramada sobre estas vidas. Olha para aqueles que estão doentes,
aqueles que estão desempregados, aqueles que caíram nas mãos de credores, agiotas, que caíram nas mãos de Satanás e seus demônios, aqueles que caíram nas mãos dos ímpios, de salteadores, de sequestradores, aqueles que caíram na cova dos leões, Pai. Estenda a tua mão nesta hora, Pai, aonde estiverem, aqueles que estão desorientados, precisando de uma saída, que estão, Senhor, numa situação como Daniel estava. Nós oramos agora, em nome de Jesus. Receba agora uma palavra revelada, receba agora a bênção do Senhor. Pai, enquanto os teus filhos estiverem meditando nesse texto, revele mais ainda para eles, Pai, a vitória, a saída, porque esse é o capítulo, Pai, para aqueles que estão no dilema, no beco sem saída, para aqueles que estão encurralados, Senhor. Pai, o Senhor vai dar a vitória. Abençoa nesta hora, em nome de Jesus. Eu abençoo aqueles que estão distantes, Pai, aqueles que estão nos Estados Unidos, aqueles que estão na Inglaterra, aqueles que estão na Europa, na África, wherever you are, be blessed right now. Receive from the Lord the blessing of the Most High God. Receive right now the word of the Lord in your heart. I bless you. Receive the revelation of Jesus Christ in you. I prophesy upon you. I prophesy upon you the chapter 1 of the book of the prophet Daniel. In the name of Jesus Christ, receive this revelation in your life. And I understand that God will bless you in the name of Jesus Christ the Lord. I ask you, Lord, open these ears right now. Open the eyes. Open the mouth. Lord, I ask and I prophesy healing in the body of those who are sick right now in the name of Jesus. And I rebuke the power of the darkness in the name of Jesus Christ. All the power of the darkness, be gone right now. I rebuke you. Be gone. In the name of Jesus Christ, I prophesy upon you the blessing of Jesus Christ. I prophesy upon you the power of the Holy Spirit in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ, Lord, that you may restore the covenant, oh Lord, with this person, that they may receive the blessing, the healing, the deliverance, oh Lord, the Holy Spirit, oh Lord, the finance, everything that they need, Lord. We prophesy this blessing upon them in the name of Jesus Christ. Amen. Aleluias. Glória a Deus. Deus te abençoe. Tome posse dessa vitória. A bênção é sua. A vitória é sua. Este é o programa Oásis do Deus Vivo no seu final. Deus te abençoe. Lembre-se de uma coisa. Nós estaremos subindo a Jerusalém para a festa dos tabernáculos agora, lá para o dia 10, 11 de outubro. E gostaríamos que você participasse, subisse conosco nessa caravana. Vai ser uma bênção, um privilégio, uma honra tê-lo na nossa caravana para Israel. Caravana 2011. Fique na paz e que o Senhor te abençoe. Este é o programa Oásis Deus Vivo no seu final. E nós lemos e meditamos hoje, deixamos para que você medite mais no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. Deus te abençoe. Shalom, no nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja Batista Missionária Internacional apresentou Oásis do Deus Vivo.